A paz para todos os meus amigos nessa tarde. Eu quero comentar com você aqui, quero refletir com você a respeito de um assunto muito importante, né? Por que o cristão sofre? Né? Por que o cristão aceitou Jesus, né? Abriu os braços para Jesus, Jesus o recebeu? Por que o cristão sofre, né? Mas o sofrimento na vida do cristão, ele é bênção. O sofrimento na vida daquele que não reconhece Deus na sua vida é maldição. O sofrimento na vida do crente é bênção, né? Apóstolo Paulo, capítulo 5 de Romanos, ele diz para a igreja lá de Roma, para eles ter prazer na tribulação. Sabendo que a tribulação aumenta a paciência, perseverança, esperança, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Tiago, ele fala para a sua igreja também. Lá no capítulo 1, versículo 2, ele fala para os cristãos: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, ou seja, quando passares pela tribulação. Gozo é fruto do Espírito, não é? Ou seja, o Espírito Santo ele dá graça para nós passarmos pela tribulação. Ou seja, desde que o homem caiu, a nossa terra, nosso planeta, a humanidade afetou as gerações futuras, né? Mas por que o cristão sofre, né? O cristão sofre, por exemplo, nós vemos o sofrimento na vida de Jó, extremo. Não existe outro homem, não podemos ver na história outro homem sofrendo como Jó. Mas tinha uma finalidade, né? Jó, Deus foi um homem que Deus tirou a sebe, tirou a cerca, tirou a proteção da vida dele, para ficar escrito para nós que até o cristão, até o homem fiel a Deus, ele passa pelo sofrimento. Mas é para produzir bênçãos no futuro, né? Jó, ele precisava conhecer mais de Deus. Ele mesmo fala, ele mesmo reconhece que nada pode impedir a mão de Deus de abençoar. Capítulo 42, versículo 2, ele fala para Deus: bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu te conheci apenas de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó, ele teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus muito boa, né? O cristão sofre para ser aperfeiçoado. O apóstolo Pedro, ele diz aqui na sua carta, que você possa abrir a sua Bíblia, aqui no capítulo 5, versículo 10, ele diz da seguinte maneira: e o Deus de toda graça, Deus é o Deus de toda graça, a graça da salvação, a graça para que nós realizemos projetos e dê certo. É por isso que é chamado o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes, olha só, depois de haverdes padecido um pouco, não é muito não, é pouco, diante de Deus é pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará, fortalecerá e fortificará. Olha para que serve a tribulação na vida do crente. É para aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer, né? É para isso que serve o sofrimento na vida do cristão. E o Tiago, ele enfatiza, ele é enfático a respeito da tribulação. Ele diz assim: se alguém de vós está, capítulo 1, versículo 5, não está entendendo o mistério, porque está passando pela tribulação, é sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, não lancem rosto ser-lhe andada. E nós temos que pedir sabedoria para Deus, porque o homem, ele fala mais adiante no versículo 6, versículo 8, que o homem inconstante, ou seja, aquele que não sabe o que quer, ele não vai receber nada do Senhor, né? Porque ele é semelhante à onda do mar, levada de uma para outra parte. Mas o cristão, que ele reconhece Deus, que Deus dá sabedoria para ele, que ele sabe que ele não está, né? Muita gente hoje, ele está passando pela tribulação por causa dessa aqui, ó. Sabia? Cada língua. Muita gente, crente, diz que aceitou Jesus, mas só que ainda não mudou
a vestimenta. A linguagem bíblica é uma linguagem tão linda, que ele fala tanto em Colossenses como em Efésios. Você pode abrir a sua Bíblia e ler, que fala para nós se despir. Olha só, aqui no capítulo Efésios, você pode abrir a sua Bíblia e ver como o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 22 e 23. Ele diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano. Olha só. E vos renovei no vosso espírito, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É justo. O crente é justo, o crente é santo, né? E a língua é uma das coisas que Deus abomina em nossa língua. Capítulo 6, versículo 19 de Provérbios. A Bíblia diz que Deus abomina, é abominável, ele aborrece 6 coisas, mas a 7ª ele abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, né? Testemunha, olha só, a 6ª diz assim: testemunha que profere mentiras, testemunha falsa. Nós temos que ter cuidado. Eu sou um crente, eu aceitei Jesus. Será que aceitou Jesus mesmo? Porque o crente ele tem que se revestir, né? Então tá o que é enfatizado aqui em Colossenses. Colossenses, abra sua Bíblia para você ver como é lindo o que o apóstolo diz. Não é uma linguagem, é uma linguagem entendida, você pode entender, né? Capítulo 3, versículo 12 de Colossenses diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. Tem muito crente dentro da igreja que ele é amargurado. Tem muito crente na igreja ainda que ele ainda vive a natureza do velho homem. Quem impera na vida dele é a mentira. E Deus abomina, né? Deus existe. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Você sabia? O silêncio de Deus não é a ausência dele. Ele está ouvindo, ele está presente. Mas tem coisa que Deus cobra. Os filhos de Eli, quando você lê no capítulo 2, 25, eles eram homens adúlteros dentro da igreja, dentro do templo, oferecendo sacerdote. E eles recebem uma advertência do seu pai. Pecando o homem contra o homem, juízes o julgarão. Pecando o homem contra Deus, quem rogará por ele. O pecado de adultério é um pecado que Deus, o próprio Deus, ele julga o homem. Quando você vê Davi no capítulo 12, versículo 10, quando ele cometeu adultério com Betseba, o próprio Deus se levanta assim, diz da seguinte maneira: a espada jamais vai arredar da tua casa. Não foi o inimigo, não foi Satanás, foi Deus, né? Aí tem muita gente hoje que ele quer ser feliz no casamento, mas ele já destruiu muita vida de pessoas, muita vida de jovens que tinham um futuro belo. E a gente tem que ter cuidado, porque mesmo como cristão, aceitei Jesus, a gente tem que fazer uma reflexão: por que eu não sou feliz? Quando você lê a história de Jacó, lá em Gênesis capítulo 47, Faraó pergunta para ele: quantos anos são os teus anos? Ele diz: poucos e ruins foram os anos dos teus servos. Ou seja, ele era um enganador, ele era um trapaceiro. Ele até teve um encontro com Deus, mas ele chama de poucos e ruins, que não chegaram a ser os dias do pai dele. Por que o cristão sofre, né? O cristão sofre porque Deus, capítulo 6, versículo 7 e 8 de Gálatas, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai colher, né? Deus não se deixa zombar. O que semear na carne, ele vai ceifar corrupção. O que ele semear no espírito, ele vai colher vida eterna. E nós temos o privilégio de fazer algo para ele, né? Aceitar Jesus não significa que nós vamos estar isentos de pagar um boleto atrasado, hein? Não é assim. Você vai. Agora, se você sofrer com Cristo, né? É o que a Bíblia diz: sofrer com Cristo, aí você vai ter
tem algo preparado para ti, né? E a finalidade do sofrimento é aperfeiçoar, fortificar, fortalecer. Agora a nossa língua faz que nós paguemos muita coisa. Capítulo 2, versículo 13 de Tiago diz assim: que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. E o que vai imperar no dia do juízo é a misericórdia. Né? Muito lindo a Bíblia Sagrada, que procuremos entender a Bíblia, aplicar em nossa vida. Né? Capítulo 3, versículo 10 de 1 Pedro diz assim, olha só o que diz aqui. A partir do versículo 8 diz assim: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos e amando os irmãos entranhavelmente, ou seja, de coração, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo para que isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Tem muita gente que não é abençoado porque ele não abençoa ninguém. Ele paga com a mesma moeda, ele fala mal até de quem ele não conhece, ele fala mal até da própria família dele, né? Ele diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparta-te do mal, faça o bem, busca a paz, siga. Tem gente que é crente, mas ele só vive em guerra no meio da família. Como é que ele vai ser feliz, né? Como é que ela vai ser feliz, né? Nós temos que pedir para Deus a sua infinita misericórdia agir na minha vida. Lá no capítulo 3, versículo 4 de Hebreus diz assim: que venerado seja entre vós o matrimônio sem mácula, mas os que se dão à prostituição Deus os julgará. Deus julgará. Aí nós temos que ter, porque muitas das vezes quando nós citamos Jesus, nós vivemos de uma vida de prostituição, né? Danificamos muita gente. Aí quando vem a cobrança, nós dizemos até que Deus não existe. Mas a Bíblia prova que Deus existe. Salmo 19 diz assim: que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Só um louco para dizer que tudo que existiu surgiu do nada, para nada, se tornou tudo. É como diz um certo ateísta. Por que o cristão sofre? Então nós temos que ter cuidado, né? Tem muitos homens hoje que ele quer ser feliz, ele quer ter um bom casamento, mas só que nós temos que ter cuidado, porque fizemos as pessoas infelizes. A nossa felicidade depende de nós repararmos erros, se pudermos reparar erros. Você sabia? Capítulo 5, 23 de Mateus diz assim: se deixares a tua oferta no altar, aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Olha só, naquele tempo, no templo, né? Apresentar lá no templo a oferta que eles iam apresentar, lá naquela época, se ele se lembrasse que tinha alguma coisa contra o irmão. E hoje as pessoas têm, hoje dentro de muitas igrejas, tem irmão que tem ressentimento de outro, não perdoa, fala mal demais. E ele quer ser feliz. Não tem como ser feliz. E a linguagem bíblica, né? A linguagem bíblica é uma linguagem de fácil entendimento, né? Eu acho muito lindo as linguagens antigas, que eu gosto das antigas mesmo, que não é preciso, tem gente que quer dar um valor hoje, quer dar um sentido na Bíblia que não tem. Você sabia? Tem gente que quer dar uma interpretação hoje, ele quer fugir é chamada alegoria, né? Uma história real, ele quer alegorizar. Não tem. Por exemplo, o banho de Naamã. O banho de Naamã foi uma história real. Não tem significado nenhum naquele banho lá, gente, né? É isso que nós temos que ver. A palavra fala de se despir do velho homem, se revestir de uma nova criatura. Capítulo 5, versículo 17 da segunda carta de Coríntios: aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Nós temos que mudar a maneira que nós falamos, que pré-julgamos, né? Se nós quisermos ser felizes. Tem muita gente que não vai ser feliz, lamentavelmente, nesta vida não. Na outra, talvez, se ele se arrepender, ele vai ser, mas nesta aqui não, ele já barrou, né? Que nós peçamos misericórdia para ele, porque quem vai entrar no céu, nenhuma condenação há. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos: para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, né? Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo agora ele está vivendo uma nova vida, não é uma vida de vingança, porque ele tinha um espírito, ele tinha o temperamento colérico, mas agora ele aceita apedrejamento, ele aceita, ele vários naufrágios teve na vida, foi chicoteado, mas agora ele está vivendo essa nova vida em Cristo. Nós possamos meditar nesta palavra, porque o cristão sofre. É resultado do pecado, é resultado de mal decisões, e Deus ainda dá escape para nós, né? Além do mais, está aqui na palavra, ficou para nós, capítulo 10, versículo 13 de primeira carta de Corinto. Ninguém sendo tentado, digo de Deus sou tentado. Ou seja, diz assim, né? Que, olha só, leia comigo, capítulo 10, da primeira carta de Corinto, versículo 13, diz assim, olha só. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar além do que podeis suportar, e com a tentação ele dá uma porta de escape. Olha só, entendeu? A tentação são humanas, não é o diabo, não. Tem muita gente hoje em dia que tudo para ele é Satanás. Tudo para ele é o cão, tudo para ele é o diabo. O diabo. Tem coisa que não é Satanás. Tem coisa que é o seu desejo, a sua carne. Mas a palavra diz aqui, as tentações são humanas e Deus dá uma porta de escape. Lá em Tiago diz também, né? Tiago está dizendo também a mesma coisa. Capítulo 1, versículo 13. Que se alguém é tentado, não diga que é tentado por Deus, mas cada um é atraído, seduzido pelo seu próprio desejo, e o desejo sendo consumado gera morte, né? O crente que ele ainda está na igreja, mas ele prostitui, ele não nasceu de novo, ele não conhece a palavra, ele não conhece Deus, ele não aceitou Jesus. Tem muitos que estão na igreja hoje, eles estão cantando, eles estão fazendo coreografia, eles são tocadores, mas só que não vão para o céu, porque precisa haver isso aqui, né? Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era o cara da lei, vamos dizer assim, era o homem bom de Bíblia, mas capítulo 3 a 5, Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, era necessário nascer da água do Espírito para entrar, é necessário que a palavra de Deus ela faça parte de mim, isso aqui ó, necessário que faça parte do nosso coração, né? Dos meus pensamentos, porque senão não irei para o céu, não vou viver Jesus. E a palavra tem poder de santificar, tem poder de limpar, poder de substituir o que está aqui contaminado. Aqui os projetos que estão aqui, ela tem poder. Capítulo 1, versículo 21 de Tiago. Rejeita toda maldade, toda imundície, acúmulo de malícia, malicioso, né? E receber em vós a palavra excertada, a qual pode salvar nossa alma. Deus está preocupado, sabe com o quê? Com nossa alma, nosso corpo, alma e espírito. Porque fora vai ficar, ele diz, mentirosos, os cães, feiticeiro, todo aquele que ama e pratica mentira. Tem gente que na hora de mentir até chora. Olha só como é interessante. Ele é crente, mas ela chora na hora de transmitir uma mentira e você jura que aquilo é uma verdade. Só que ele é enquadrado em filho do diabo. Capítulo 8, versículo 44 de João diz assim: Jesus fala para os fariseus, vós tendes por pai o filho do diabo, ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Temos cuidado quando nós não falarmos a verdade, porque um dos símbolos do crente, uma das patentes do crente é a verdade. O crente, onde ele passa, é com a verdade, não é com a mentira, não é com engano. Que essa palavra você possa meditar. Porque o cristão sofre. O cristão verdadeiro sofre para ser aperfeiçoado. O ímpio ele sofre para ser condenado. Tem ímpio dentro da igreja e nunca mudou. Ainda mente, ainda adultera, ainda finge, ainda inveja. Tenhamos cuidado. A paz a todos.